Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 6, que tem por tema Hebreus 8 e 9, Cristo, sacerdote e sacrifícios perfeitos. O textuário diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. A verdade prática diz: Cristo é ao mesmo tempo nosso sacerdote compassivo e o sacrifício definitivo para a remissão dos nossos pecados. Bem, nós estamos sempre relembrando do nosso contexto, nós estamos ainda naquele contexto de que o autor da carta aos Hebreus está enviando essa carta para os irmãos cristãos hebreus também, que estavam pensando em retornar para o judaísmo por conta das perseguições que eles estavam sofrendo. Ainda estamos nesse mesmo contexto. E eles agora pensam em retroceder, pensam em voltar atrás. E a forma que o autor aos Hebreus encontra de provar que retornar ao judaísmo é um retrocesso, que não vale a pena, que é voltar para as sombras, foi fazendo uma comparação entre Jesus e as figuras mais importantes do judaísmo. Primeiro a gente viu lá que ele começa provando a superioridade de Jesus, quando ele compara Jesus com Moisés, depois ele compara Jesus com Arão, o sumo sacerdote, depois compara com Josué, também lá no comecinho fez a comparação com os anjos, sempre provando a superioridade de Cristo através do Antigo Testamento, lembrando que o Antigo Testamento era a Bíblia que o judaísmo usava naquele tempo, que os judeus tinham naquele tempo, lembrando que o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, ainda estava sendo escrito, então o que eles tinham conhecimento, o que eles liam e que eles estudavam era o Antigo Testamento. Então o autor dos Hebreus ele vai pegar trechos do Antigo Testamento e vai provar a superioridade de Cristo, comparando com todas essas figuras e personagens do Antigo Testamento. Então ele diz ali para os seus compatriotas que não faz sentido retroceder agora que eles têm a Cristo. E Cristo era justamente onde se cumpria o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento sempre foi a sombra, sempre apontava para Cristo. E agora eles têm o Cristo, que não faz sentido eles voltarem, já que Cristo é superior a todas as figuras que eles tinham conhecimento até então. O tópico 1 vai dizer o sacerdote, o subtópico 1 vai dizer sacerdote celestial. Hebreus capítulo 8, versículo 1 vai dizer: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então o autor aos Hebreus ele termina o capítulo 7 ainda falando da superioridade de Jesus em relação aos sacerdotes. Ele finaliza o capítulo 7 com esse assunto, com esse tema, e no capítulo 8 ele continua usando esse mesmo sistema de comparação para provar a superioridade de Cristo. E ele ainda trata da comparação com os sacerdotes levitas, e que Jesus ele é ministro das coisas celestiais, dizendo que Jesus é um sacerdote que ministra e administra as coisas celestiais. Enquanto que os sacerdotes terrestres, que eram os levitas da tribo de Levi, eles cuidavam das coisas daqui da terra, que é do judaísmo, como os levitas, os sacerdotes, os animais para os sacrifícios, o tabernáculo e depois o templo, que depois do tabernáculo foi construído o templo, ou seja, só das coisas terrenas, só das coisas materiais, só das coisas humanas. Embora todas essas coisas tivessem um significado espiritual, enquanto que Jesus nos introduz um novo caminho esse que é superior, porque é um caminho celestial. Lembrando que Jesus ele é o único sumo sacerdote que de fato ele entrou na presença de Deus, porque os sumos sacerdotes eles entravam no tabernáculo e depois no templo, depois que este foi construído, eles podiam entrar apenas uma vez por ano, como nós já vimos, para fazer expiação primeiro por seus pecados e depois ele fazia expiação pelo pecado do povo. Mas Jesus ele foi muito além, ele entrou na própria presença de Deus para ministrar em nosso favor, para interceder em nosso favor. E devemos lembrar que Jesus é o único sumo sacerdote que está assentado à direita de Deus. Logo, além de sumo sacerdote, ele também é rei, como nós já estudamos na lição anterior, que ele é rei e sumo sacerdote. E essa já é uma grande diferença dos outros sacerdotes que eram servos. Agora não, agora Jesus Cristo é o sumo sacerdote e ele é filho e não servo, como os outros sacerdotes o eram. Então Jesus ele supera todos os outros sacerdotes, logo que a salvação que ele traz é eficaz. Essa intermediação entre Deus e os homens que ele traz agora é eficaz, porque ele está sentado, ele não apenas
está sentado à direita de Deus, mas ele também age ali como se fosse um corregente sentado à sua direita. Ele reina juntamente com Deus. E o fato de ele estar sentado à direita de Deus quer dizer que ele reina com Deus. Logo, o sacerdócio dele se torna superior ao sacerdócio terrestre. O sacerdócio que ele exerce, o sacerdócio celestial, se torna muito superior ao sacerdócio terrestre que os sacerdotes exerciam aqui na terra. Que vejamos aqui na parte B do versículo que diz que se assentou à destra do trono da majestade de Deus. Então aqui fala que Jesus se assentou. A ideia de assentar-se no Oriente Antigo, nós precisamos relembrar, nós já falamos a respeito disso, mas nós precisamos relembrar que no Oriente Antigo, o fato de alguém assentar-se indica autoridade, porque quando um juiz ele ia julgar, ele se assentava. O mestre, quando ele ia ensinar, ele se assentava. Um rei, quando ele ia julgar as causas do povo, ele também se assentava. Então a ideia de sentar indica uma posição de autoridade para exercer a sua função. Enquanto que o sacerdote terrestre, se a gente for fazer o comparativo, ele ficava de pé, enquanto ele matava o animal para fazer o sacrifício, ele mantinha-se em pé. Já Jesus não, Jesus ele se assenta, demonstrando assim a sua superior autoridade em relação aos sacerdotes terrestres. E continuando a leitura, no finalzinho que diz, assentou-se à destra da majestade nos céus. E quando ele fala que a majestade no céu é uma maneira de falar da glória de Deus. Deus que reina majestosamente sobre todas as coisas. E que o trono dele está no céu acima de todas as coisas. Então, e Jesus ele está assentado à direita dele, que era o lugar onde, se a gente for lembrar, o lugar onde sentava o filho do rei, onde sentava o príncipe. Ou o corregente, que era o que regia juntamente com o soberano. E tudo isso para nos mostrar quem é Jesus, que ressuscitou dos mortos e agora assume uma posição mais elevada, assentado à direita da majestade nos céus, onde ele exerce ali o sacerdócio. O ministério em nosso favor, ele intercede por nós, ele está como nosso intercessor assentado à direita do Pai, à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. E o autor da revista cita o versículo 2, que diz que Jesus é o ministro do santuário celestial. A comparação é feita entre o local em que esses ministérios são feitos. Enquanto que Jesus está ministrando, é isso que ele está dizendo, Jesus está ministrando num tabernáculo que foi feito por Deus. O que dá uma ideia de que tem um tabernáculo no céu, um santuário, que é o verdadeiro santuário. E Isaías 6:1 também fala a esse respeito quando diz que eis que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o santuário, ou o seu manto se estendia pelo templo inteiro. Em outras versões fala assim, e os serafins estavam diante dele e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, claro que não tem como a gente afirmar se essa ideia é literal ou se é uma ideia figurada, não tem como a gente ter certeza, mas se a gente for juntar esse outro versículo da Bíblia, a gente começa a pensar que possa ser que exista literalmente um tabernáculo celestial. E a ideia que o Antigo Testamento nos passa é que Deus está assentado no trono que é dentro de um santuário onde ele é louvado e adorado por anjos neste mesmo santuário celeste. E lá Jesus está ministrando diante de Deus em nosso favor. E o tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer, que seria uma espécie de templo móvel, onde Deus explica nos mínimos detalhes os materiais a serem usados. Na verdade, detalhes desses materiais para a construção, fala do seu tamanho, das suas dimensões, dos utensílios, inclusive dos utensílios mais importantes que tinha era a Arca da Aliança, né? E esse tabernáculo ele vai viajar por 40 anos no deserto juntamente com o povo, até que Josué traz o povo para a terra prometida e o tabernáculo vem junto e fica ali instalado na terra de Siló, onde o tabernáculo vai ficar por mais de 300 anos. Então podemos imaginar que esse santuário era apenas uma réplica, como se fosse um reflexo terreno do que Moisés tinha avistado ali no Monte Sinai. E esse reflexo terreno feito pelos homens com materiais perecíveis, mas agora Jesus está ministrando no verdadeiro santuário, aquele que está nos céus, que é eterno e foi feito pelo próprio Deus. E esse tabernáculo, além de ser construído pelas mãos de homens, depois ele vai ser construído o templo, o primeiro templo que é construído por Salomão em 980 a.C. Esse templo que é construído por Salomão é destruído pelos babilônicos
no ano 586 a.C. e 70 anos depois ele vai ser reconstruído pelos judeus que voltavam do cativeiro da Babilônia. E o templo depois vai ser reformado pelo rei Herodes. Tempos depois, para ser mais exato, 70 anos depois de Cristo, esse segundo templo ele vai ser destruído pelos romanos a comando do comandante Tito, conforme nós já estudamos em lições bem anteriores. Mas o santuário celeste ele foi construído por Deus, ele é eterno, ele é perfeito, ele não precisa ser melhorado, até porque ele não pode ser melhorado, porque ele é perfeito, porque ele é a expressão da perfeição. Então esses sacerdotes terrestres, eles eram apenas um reflexo, eles estavam ministrando dons e ofertas, mas aquilo tudo era uma sombra, era uma figura da realidade espiritual que existia, que ainda viria a acontecer, ou seja, tudo estava, na verdade, apontando para Cristo. O subtópico 2 vai dizer mediador de uma melhor aliança, Hebreus capítulo 8, versículo 6, que diz: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Jesus é mediador de superior aliança porque tudo no Antigo Testamento estava baseado na aliança de Deus com o povo de Israel. Para ser mais preciso, com Abraão, Isaac e Jacó, mas agora Jesus é mediador de superior aliança. A relação entre o Antigo e o Novo Testamento se complementa, então não faz sentido dizer que o Antigo Testamento não é importante, porque para que nós possamos entender o Novo Testamento, precisamos entender o Antigo. Já falei isso na lição anterior e volto a repetir, porque o Novo Testamento, ele se ergue sobre a base do Antigo Testamento, porque se você compreende o Antigo Testamento, para você compreender quem é Jesus, o que ele está fazendo, precisamos ver que é preciso que o autor dos Hebreus se refira ao tempo do Antigo Testamento, para a lei de Moisés, para o templo, as promessas. Como afirmar que Jesus é mediador de melhor aliança se eu não conheço a antiga aliança? Então é importante que nós estudemos a Bíblia toda. Não é à toa que os cristãos do primeiro século eles não ficaram só com o Novo Testamento, eles juntaram o Novo Testamento com o Antigo Testamento e nos deram a Bíblia completa. Tanto que o autor dos Hebreus ele cita por várias vezes o Antigo Testamento em suas defesas, inclusive fazendo interpretações de alguns textos e mostrando a conexão que há entre eles, provando que o Antigo Testamento aponta para Cristo. Porque esses cristãos eles entenderam a importância do Antigo Testamento para compreender quem é Jesus, o que é o cristianismo, por que das coisas serem assim hoje, nos nossos dias, no nosso relacionamento com Deus. Então, nós não devemos desprezar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento se desenvolve, ele se cumpre e se planifica no Novo Testamento. Ele sempre está apontando para o Novo Testamento, sempre apontando para Cristo. Então, para nós afirmarmos que Jesus é o mediador de uma melhor aliança, conforme o texto nos fala, nós precisamos voltar um pouquinho e compreender o que é uma aliança. A aliança é um pacto que duas partes fazem entre si e que envolve comprometimento, responsabilidades e proveitos mútuos. No Antigo Testamento nós encontramos Deus vindo fazer uma aliança com Abraão e com todos os seus descendentes. E os termos dessa aliança eram o seguinte, que da parte de Deus, ele prometia ser o Deus daquele povo. Quer dizer que ele ia proteger, quer dizer que ele ia abençoar, quer dizer que ele ia fazer prosperar aquele povo, que ele ia livrar dos seus inimigos. E Deus também prometeu dar uma terra, dar um reino para aquele povo. Daria uma herança, terra prometida para aquele povo. E mais, daquela nação sairia aquele que seria o salvador de todo mundo. E da parte do povo, Deus queria que o povo obedecesse às suas leis. Deus havia dado os 10 mandamentos para aquele povo. E a parte do povo era essa, não ter outros deuses, servir somente a Deus e obedecer às suas leis. E assim foram estabelecidos os termos dessa aliança, dessa primeira aliança que Deus fez com o homem. Não vamos pensar que havia um erro na lei de Deus, mas ela não era tudo que Deus tinha para dar ou para fazer, ela era provisória, ela era temporária, limitada e era incapaz de aperfeiçoar os homens e de salvá-los dando o pleno conhecimento das coisas de Deus. Porém, o povo ele mostrou uma incapacidade em obedecer às leis. Então a primeira aliança, embora tenha sido dada por Deus, não é que era defeituosa, mas era incompleta, porque se a primeira aliança pudesse salvar, pudesse libertar, não seria necessário uma nova aliança. Porém, como essa antiga aliança ela era provisória, ela era insuficiente e incompleta, não que ela seja errada, a lei de Deus ela é perfeita, porém a lei ela mandava, mas ela não dava força para que as pessoas cumprissem ela. E era preciso um outro poder que entrasse no coração do homem, que mudasse o homem para que ele pudesse agradar a Deus. E é o que essa nova aliança vai trazer. No Antigo Testamento já se encontrava indício de que seria necessário uma nova aliança. Quando o profeta Jeremias, ele vendo que o povo não conseguia viver debaixo daquela aliança, Deus então fala através do profeta Jeremias, dizendo:
Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Então Deus escreveria a lei no coração dos homens e não em tábuas de pedra, como fez com os 10 mandamentos. Nessa leitura nós vemos uma descrição muito parecida com o novo nascimento. Deus ele tomou a iniciativa de salvar e converter o seu povo. Quando nós mudamos a nossa vida, nos voltando para Deus, Ele, por seu Espírito Santo, cria em nós o desejo de obedecer-lhe. A antiga aliança quebrada pelos judeus seria substituída por uma nova. A base dessa aliança é Cristo. Ela é uma aliança revolucionária, envolve não só Israel e Judá, mas até os gentios. A nova aliança oferece uma relação pessoal única com Deus e com as suas leis que são escritas no coração de cada crente, não em pedra. Jeremias ele aguardou ansiosamente o dia em que Jesus viria para estabelecer essa aliança. Mas para nós, essa aliança já está em vigor. Temos a maravilhosa oportunidade de começar de novo e estabelecer uma relação permanente e pessoal com Deus. Subtópico 3 vai dizer uma aliança perfeita. Hebreus capítulo 8, versículo 10, que vai dizer: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração escreverei, e eu serei o Deus dele, e eles serão o meu povo. Você viu que tem uma semelhança com a leitura que eu fiz há pouco de Jeremias, porque aqui o autor dos Hebreus ele está citando Jeremias. Na verdade, do capítulo 8 do versículo 8 até o versículo 12, é uma citação de Jeremias, dessa leitura que eu fiz em Jeremias, que é um comparativo da antiga aliança com a nova aliança, ou seja, lá no Antigo Testamento, Deus já estava anunciando que era necessário, que Ele ia fazer uma nova aliança com o seu povo, que Ele ia imprimir as suas leis, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. A antiga aliança era a aliança da lei entre Deus e Israel. O novo e o melhor caminho é a aliança da graça, a oferta de Cristo para perdoar os nossos pecados e nos levar a Deus através da sua morte sacrificial. Essa aliança é nova em extensão, vai além de Israel e Judá, para incluir todas as nações gentílicas. É nova para aplicação, porque está escrita em nosso coração e em nossa mente. Oferece um novo caminho para o perdão, não através de sacrifício de animal, mas através da fé. Nós já entramos nessa nova aliança e nós começamos a andar por esse caminho melhor. E a grande diferença é que a nova aliança é de natureza espiritual. Ela consiste numa mudança na mente e no coração, onde Deus imprime lá dentro a sua vontade, o seu querer, e muda e regenera o coração das pessoas de maneira completa. Então a nova aliança é nova exatamente nesse sentido. Deus ele resolve, ao invés de dar leis em tábua de pedra, Deus vai escrever aquela lei na tábua do coração, na mente e no coração, na verdade. Deus vai trazer a lei para dentro do seu povo. O autor da revista ele vai citar Hebreus 8:12, que diz: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Não é que a antiga aliança ela não perdoava, mas todo ano, uma vez por ano, o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, levando um cordeiro sem defeito, derramar o sangue daquele animal no altar diante da arca de Deus pelos pecados do povo de Israel. E no ano seguinte a mesma coisa, para conseguir o perdão de Deus. Então, Deus usa de misericórdia e decide usar um único sacrifício, o sacrifício perfeito, que vai servir para toda a eternidade. E ele diz: eu não me lembrarei mais dos teus pecados, justamente porque Deus não lembra mais dos nossos pecados, do pecado do povo, da nova aliança, que nós não precisamos mais fazer esses sacrifícios. Porque o sacrifício de Jesus ele foi único e foi suficiente, não precisa mais ser repetido. Então todo aquele trabalho do sacerdote que tinha que entrar diariamente no lugar santo, e todo aquele trabalho em que o sumo sacerdote podia entrar só uma vez por ano no Santo dos Santos, sozinho, não sem sangue, onde ele oferecia aquele sacrifício por ele mesmo, pelo povo, e tudo isso apontava para o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote que é Cristo, que sendo perfeito, ele entra não com sangue alheio, mas com seu próprio sangue para fazer um sacrifício perfeito,
que não precisa ser repetido como os sacrifícios anteriores, que eram imperfeitos, mas foi feito uma única vez e foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Mas se o nosso coração não estiver mudado, seguir as regras de Deus é algo difícil, é algo bem desagradável. Nós iremos nos rebelar quando nos for dito como nós devemos viver. Mas o Espírito Santo nos dá uma nova vontade, ajudando-nos a desejar obedecer a Deus. Com um novo coração, consideramos servir a Deus como a nossa maior alegria. Sob a nova aliança de Deus, a sua lei passa a estar dentro de nós, e não é mais um conjunto exterior de regras e princípios. O Espírito Santo nos lembra das palavras de Deus, ele ativa a nossa consciência, ele influencia os nossos motivos de desejo, ele nos faz querer obedecer a Deus. Agora, fazer a vontade de Deus é algo que desejamos com todo o nosso coração e com toda a nossa mente. O tópico 2 vai dizer o tabernáculo, o subtópico 1 vai dizer tabernáculo da velha aliança, Hebreus capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Nós podemos começar este comentário com Êxodo 25:8, que diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus ali ele decide habitar no meio do povo e Deus dá as diretrizes para a construção do tabernáculo. Mas o que esses antigos e complexos detalhes de construção podem nos mostrar hoje? Primeiro, a alta qualidade dos materiais preciosos que constituíram o tabernáculo demonstra a magnitude e transcendência de Deus. Segundo, que separava o lugar santíssimo mostra a perfeição moral de Deus, conforme simbolizava a separação de Deus do que é comum e impuro. Terceiro, a natureza transportável do tabernáculo revela o desejo de Deus de estar com o seu povo durante a viagem. Grande parte do tabernáculo e de sua mobília era feita de madeira de acácia. As acácias floresciam em regiões áridas e eram muito comuns nos tempos do Antigo Testamento. Elas tinham uma cor amarronzada e muito rígida. Esta madeira era e ainda é nos dias de hoje excelente para a fabricação de móveis. E um dos utensílios mais valorizados e mais importantes que tinha no santuário era a Arca da Aliança. Nós temos um mapa na página 38, onde o autor da revista detalha de forma simples, mas bem fácil de compreender como era o tabernáculo, como era composto, de que era composto o tabernáculo, inclusive citando os utensílios que ali existiam. Lendo o nosso mapa, seria assim a planta do tabernáculo. No pátio tinha dois objetos, que era o altar de bronze, ou o altar do holocausto, e a pia ou a bacia de bronze, que é o lavatório. O altar do tabernáculo era a primeira coisa vista pelos israelitas ao entrarem no pátio do tabernáculo. Ali eles faziam sacrifícios constantemente. O altar lembrava ao povo que eles só podiam aproximar-se de Deus através do sacrifício. Este era o único meio pelo qual os pecados poderiam ser perdoados e retirados. Saindo do pátio, entrando no tabernáculo, nós temos um lugar chamado Lugar Santo, onde o sacerdote entrava todos os dias, e lá tinha três coisas, que era a mesa de pães, o candelabro de ouro ou a menorá e o altar do incenso. Vamos falar desses objetos. A mesa dos pães. Bem, todos os sábados eles eram colocados 12 pães sobre as mesas, representando ali as 12 tribos de Israel. Os pães eles ficavam uma semana inteira sobre a mesa, e no sábado seguinte eram trazidos novos pães, e os pães então eles eram distribuídos entre os sacerdotes, que assim podiam comê-lo. Do outro lado tem o candelabro de ouro ou a menorá. Bem, pegava-se o azeite tinha que ser extra virgem, da melhor qualidade possível, e era colocado sobre cada um dos braços do candelabro, e eles acendiam, e isso era usado para iluminar o templo de Israel quando ele já havia sido construído. O outro objeto que tinha no lugar santo era o altar do incenso. O incenso ele era em pó, que se colocava em cima das brasas e perfumava o templo, no caso depois que o templo já havia sido construído. Acender os incensos era uma honra enorme, todos os sacerdotes queriam fazer isso. E para fazer isso de uma maneira justa, se fazia um sorteio entre os sacerdotes, e assim se decidia quem ia ser aquele que acenderia o altar do incenso naquele dia. Bem em frente tinha a grande e pesada cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E depois desse véu já encontrávamos a Arca da Aliança, que era no local santíssimo, no lugar santíssimo ou no Santo dos Santos. A cobertura da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. Esse era o local onde a presença de Deus descia em uma nuvem sobre as asas estendidas de 12 querubins de ouro. Também no propiciatório era realizado o maior e mais perfeito ato de expiação, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo no dia da expiação, para expiar o pecado de todo o povo. O lugar santíssimo era a habitação do próprio Deus, sua presença repousava sobre o propiciatório que cobria a Arca da Aliança. Apenas o sumo sacerdote tinha acesso a esse lugar. Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, o véu do templo
rasgou-se de alto a baixo, simbolizando o livre acesso a Deus através da morte de Cristo Jesus. As pessoas não precisavam mais de sacerdotes e sacrifícios para aproximar-se de Deus. O tópico 3 diz as liturgias e os sacrifícios. Vamos pular para o subtópico 3, que diz Cristo, sacerdote e sacrifício. Na antiga aliança, no sistema do tabernáculo terrestre, quem era o intercessor era o sacerdote, só ele podia entrar no Santo dos Santos. Agora, na nova aliança, todos nós somos feitos sacerdócio real. Não precisamos mais de nenhum intermediário, temos livre acesso à presença de Deus. Só tem um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus. O acesso está liberado para todos que são feitos sacerdócio real. Sem limitação de acesso, nós podemos falar com Deus a qualquer hora e em qualquer lugar. Quando o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo com o sangue do bode, sangue alheio, Jesus ele agora entra não com sangue alheio, mas ele entra como sumo sacerdote perfeito no Santo do Santo com seu próprio sangue. Ele não entra com o sacrifício de animal, mas com o sacrifício do seu próprio corpo. Ele mesmo se entrega, não tem mais repetição de sacrifício, mas um único sacrifício, único e eficaz. Você sai da promessa para o cumprimento, sai dos sacerdotes que eram pecadores, porque eles tinham que entrar e oferecer sacrifício primeiro por eles mesmos, porque eles eram imperfeitos e pecadores. Agora o sacerdote que entra lá é perfeito e oferece um sacrifício para aperfeiçoar os pecadores. O sacrifício é superior, o sacrifício que os sacerdotes ofereciam era inferior. O sacrifício que o sumo sacerdote celestial oferece é superior. Eles ofereciam animais, sangue de touro, de bodes, que não purificava pecados, mas o sangue de Cristo, pela eterna aliança. Este sim purifica a sua consciência de obras mortas e equipa você para servir a Deus em novidade de vida. Ficamos por aqui no breve comentário que fizemos hoje a respeito da nossa maravilhosa lição. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, que ajuda muito. Não esqueçam também de pedir ajuda do Doce Espírito Santo se vocês sentirem dificuldade na ministração da lição. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!